Waka, Espiritualidade com Liberdade, na Radiocracia Já, a sua nova web rádio. O Waka acontece às segundas, sempre às 19 horas e quintas, reprise às 22 horas e 10 minutos. Este programa busca, como diz o próprio nome, ser um mensageiro para diversas tribos existentes, principalmente aquelas que não estão no mainstream mundial ou sofrem preconceito por qualquer tipo de tabu ou política. Cabe ao ouvinte extrair o que for interessante para si dentro de sua própria busca pelo divino. Aqui teremos sempre um bate-papo informal com convidados muito especiais das mais diversas referências. Nossa convidada de hoje é Lucy Teles, fundadora e psicoterapeuta da Lucidez Terapia da Alma. Ela já foi sócia diretora executiva da Project Lab, formada em gestão de pessoas e gerenciamento de projetos, pós-graduada em marketing, formada em psicoterapia reencarnacionista pela ABPR, reikiana, captadora psíquica e apometria, dentre outras terapias holísticas. Desde 2013, dedica-se a estudos relacionados a psiquismo humano, espiritualidade, autodescobrimento, expansão da consciência e evolução espiritual. Bem-vinda, Lucy. Obrigado, gratidão pelo convite. Bom a gente já ter mais um espaço onde a gente possa compartilhar esses saberes, esse conhecimento que a gente mesmo vai na busca, né, Léo? Exatamente. De tanta informação. Você viu que o meu percurso é um percurso que vai de um extremo ao outro, né? Pois é. Não, isso é uma das coisas que a gente está procurando com o programa e que é até das coisas mais bonitas, é exatamente que cada um tem um percurso dentro do caminho espiritual e da própria vida muito, muito diverso, né? E muito rico. Então, a gente poder estar mais próximo e até conhecer, principalmente conhecer outros tipos de relação com o divino ou com a alma humana, enfim, e como diz, né, o seu próprio, enfim, o lugar mesmo que você, né, construiu e está trabalhando é uma terapia da alma, né? Assim, o que na verdade assim você pode dizer para a gente que vem a ser essa terapia da alma? Assim, primeiro assim, né? Até uma coisa interessante, a gente sabe se é uma terapia da alma, então a gente pode crer numa alma, né? Numa alma imortal, assim. O que você diz para a gente? Sim, exatamente isso, né? Com esse meu percurso, pela minha busca, né, quando eu ainda estava atuando no mercado de trabalho de forma mais formal, vamos dizer, né? Eu, em um determinado momento, acho que quase todo mundo passa por questionamentos, né, da onde você está. E eu comecei a questionar sobre a vida, a existência, por que tudo isso, por que ele tanto trabalhar, né? Enfim, essas coisas todas que em algum momento na nossa trajetória parece que dá aquele clique e a gente vai, né? Então, fui nessa busca, o caminho foi me levando, eu fui buscando e o caminho foi me levando. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, gente, eu nunca pensei, né? Assim, o que é essa existência por si só, né? E aí foi que eu fui me dar conta, que parece ser tão óbvio, mas não é, ter essa consciência da imortalidade do ser, né? Que o ser está num processo de evolução contínua, mas se você não para pensar sobre isso, você simplesmente leva a vida, de qualquer maneira. Sobrevive, exatamente. Você reage à vida, né? Você reage porque você... Mas tanto faz como tanto fez, né? Tem aquela diferença básica, né, entre viver e apenas existir, né? Exatamente, é exatamente isso. Então, nasceu dessa busca minha, tá? De entender como é que era esse processo.
Então, aí, a terapia da alma, ela tem como objetivo trazer essa consciência para o indivíduo. E a gente utiliza dos processos de psicoterapia, né, que é a parte de a gente conversar, dialogar, trocar informação, porque não é uma terapeuta quando você fica no sujeito passivo. Eu interajo, a gente como psicoterapeuta interage, a gente se coloca no mesmo local que a pessoa que está buscando a gente, porque muitas vezes quem está buscando é até mais evoluído que a gente, né? Dentro do ser, a gente não sabe quem vem. Então, é muita troca. Então, além da psicoterapia, que se baseia nesse espírito imortal, a gente vai investigando o inconsciente da pessoa, não só o consciente, ou seja, a vida atual, as encrencas que eu falo, que é os conflitos da vida atual, os medos, os anseios, as culpas, toda aquela parte que a gente sofre, né, quanto espécie. A gente não vai só buscar nessa vida, mas a gente vai fazer a investigação do inconsciente dele, aquilo que está por trás das experiências dele de várias existências, né? A gente diz que assim, a cada existência é como se a gente fizesse um capítulozinho de um livro nosso, que é um livro maior, um livro onde a gente vai acumulando experiências, acumulando aprendizados, acumulando virtudes, e vai se desenvolvendo quanto ser, né? Sim. Porque se a gente for olhar para a história da humanidade, o que somos nós? Somos primitivos, né? Nós vivemos de uma primitividade, de uma ignorância. Hoje a gente está tendo mais inteligência. Inteligência tem a ver com a nossa consciência daquilo que nós somos. Só que a gente conhece muito pouco daquilo que nós somos. A gente, como você mesmo falou, a gente reage, né, à vida. A gente é levado pela vida, a maior parte de nós. E como é que eu faço para não reagir à vida? Aí a gente entra nesse questionamento, né? Que entra a terapia da alma, né? Propriamente. Exatamente. A gente não leva o ser como ser material mesmo, aqui, corpo físico, a Lucia aqui do corpo físico, que tem uma casca, né? Que ela veio aqui, mulher, que tem uma função, a função de mãe, a função de terapeuta, de empresária, de que for. Eu olho a Lucy como um ser em um processo evolutivo. Então, o que é a Lucy? Quais são os atributos que a Lucy já desenvolveu, já tem no psiquismo dela, né? O que ela já tem e o que tem de interioridades ainda, ou seja, dentro do nosso egoísmo, né, como ser humano. O que é que ela ainda traz, assim, que traz o quê? Tem muita maldade, ciúmes, dependências emocionais, enfim, toda a parte psíquica que não necessariamente, Léo, que é uma coisa que... encrenca, né, que você falou. São as encrencas, né, aquilo que dói. E a gente fica, muitas vezes, achando que é somente daqui, da existência da vida atual, né, dessa existência mesmo. Nossa, mas eu sinto uma tristeza, mas eu sinto uma angústia, eu sinto algo que eu não consigo identificar. Muitas vezes eu não consigo fazer esse processo somente investigando o meu consciente dessa vida. Sim. Né? Porque se eu sou uma consciência imortal, ou seja, eu preciso de várias experiências para poder adquirir gradativamente inteligência. Eu adquirindo inteligência, eu vou adquirir gradativamente uma moral. Porque até então, né, eu como sujeito primitivo, eu não reconheço nem a mim próprio. Né? Então eu vou, ou seja, ao longo de vários processos e várias existências, eu vou criando um corpo de conhecimento que eu coloco nesse livro, nesses registros, que a gente pode chamar de registro acástico, desse livro, desse banco de dados. Só que às vezes o que acontece? Esse banco de dados que a gente vai registrando nossas historinhas, como a gente já era primitivo, menos consciência a gente tinha, certo? Sim. E aí o que acontece?
Na verdade, quanto é quase aquela pílula, né, que tem da Matrix, né? Quando você adquire conhecimento, nada mais é como antes, né? Exatamente. Então, assim, esse conteúdo que está atrás, muitos deles a gente não diluiu. A verdade é essa. Imagina, se você vai acabar a sua existência hoje, você acha que diluiu tudo o que aconteceu na sua existência? Todas as dores, Ah, as mágoas, ressentimentos, aquela passada de perna daquela pessoa, enfim, todas as dores. Às vezes você passa por essa existência, vai até o final, e você carrega em um conteúdo que não foi elaborado. uhum. E esse conteúdo, como você é um espírito imortal, esse conteúdo ele vai o quê? Quando você novamente criar uma nova roupagem, uma nova existência, você planeja, né? Você vai carregar isso no seu inconsciente. E aí pipoca. Aham, aham. Não, e até tem a ver com uma pergunta que eu queria te fazer, tem a ver com isso, que você falou assim, por exemplo, tem muita gente que diz, né, de várias religiões, enfim, várias crenças diferentes, que nessa pandemia, assim, as pessoas que estão vivas agora escolheram estar vivas e sabiam, né, desde o princípio, que iam passar por essa situação que a gente está passando agora. Você acredita nisso também, assim, né, que todo mundo que está aqui sabe exatamente que estaria aqui nesse Sim, a momento? espiritualidade, né, Léo? Essa é uma terapêutica que é importante a gente ressaltar. Que Lucy não trabalha sozinha, Sheila Cupelo, que também é parceira, trabalha na lucidez também, não é sozinha, nós trabalhamos sempre com o auxílio dos mentores. Mentores Uhum, para quem tem essa linguagem, seu anjo da guarda, isso. alguém que esteja no plano extrafísico nos auxiliando a aproveitarmos melhor a existência para esse processo de evolução. Então, São o que, guias, né? são guias, né? Também chamados Uhum. de guias. É importante ressaltar assim, que essa terapeuta não tem a ver com nenhuma religião específica, Sim, tá? sim, isso é A muito gente só bem lembrado. acredita, né, na imortalidade, tem como filosofia e como experiência, através da prática e das ferramentas que a gente utiliza, de que isso de fato o é, né? Então é É, muito, muito particular. Mas eu acho isso que é importante. E eu perdi desculpa. o fio da meada. Sua pergunta principal, eu botei duas considerações que eu achei importantes. Se você da pandemia, né? Pandemia. Você quer falar alguma coisa que eu te cortei? Não. Não, não, na verdade, quando você falou sobre isso, é que também é importante a gente falar exatamente que a questão da espiritualidade não necessariamente vem vinculada com alguma religião, e principalmente quando a religião está vinculada a algum dogma, né? Alguma verdade Sim, absoluta, porque não existem verdades não. absolutas, né? E assim, isso é muito importante. Você ir na direção da sua espiritualidade não significa, eu preciso agora, sei lá, ser católico ou ser evangélico ou seguir o candomblé ou seguir, não, a espiritualidade pode, acredito eu, né? Aí já é uma opinião bem pessoal, ser inclusive uma pessoa que é ateu, enfim, qualquer ou um super racionalista e tudo mais, né? Todo mundo, no caso, poderia fazer a terapia da alma, né? Isso como a Com gente está certeza. falando. Até mesmo, né? Assim, como não tem, a gente recebe tanto de todas as religiões, tá? E a gente Uhum. recebe o ser humano, né? E respeita a individualidade e de todos eles. Eu acho que é questão de Espírito, né? Mesmo. afinidade, né? Agora, se o espírito chama para fazer um processo dele, ou ele tem alguma já despertou, ou ele quer despertar, ou ele quer tirar uma dúvida se é de fato, porque quando eu estudava apenas, eu não, né, eu sou muito eclética, eu aprendi, já estudei sobre várias religiões, religiosidade, enfim. Então, eu sempre ler é uma coisa, né, Léo? Uhum. Experienciar é outra. Então, Sim. o nosso processo, quando a gente faz
a experimentação através das ferramentas que a gente utiliza não é para que eu diga se é verdade ou não aquilo. Quem tem que achar se é verdade ou não é aquele que está buscando esse processo, né? Porque ele passa a sentir. A gente vai falar um pouquinho mais das ferramentas mais depois, né, Léo? Vou voltar à sua pergunta. A pandemia. A pandemia. Deve ter muita gente curiosa que está ouvindo aí, eu cortei o fio da meada. O que é que a espiritualidade tem trazido para a gente? Sim, tá? Que não só a gente escolhe quando a gente... Veja bem, a maior parte escolhe, né, junto com a equipe reencarnatória, que faz o planejamento reencarnatório, a gente escolhe o período que a gente vai encarnar, a gente vai escolher o local onde a gente vai encarnar, a gente vai escolher os pais, a mãe que a gente vai encarnar, com quem a gente vai, né, para que a gente possa experienciar e crescer através daquele grupo e daquela sociedade. Então, quando a gente escolhe vir para essa existência já com uma possibilidade, porque é sempre uma possibilidade né? No meu caso, particularmente, eu não acredito numa coisa que é um destino exato. Impossível de ser modificado. Eu não acho que existem várias possibilidades e vários fatores que acontecem para que aquilo se desencadeie, né? Então a espiritualidade fala que a pandemia já era prevista em decorrência de tinha outras opções e foi como se fosse a opção menos danosa, apesar do dano, né? E que a gente escolheu, e esse período de transição planetária que estamos passando, que é um período para que a gente eleve a nossa consciência, por isso das diversas ferramentas terapêuticas novas que estão surgindo cada vez mais. Então, é uma escolha estar aqui, tá? Nesse momento, e não é só uma escolha, é um privilégio, segundo alguns mentores, de estar nesse momento de transição planetária. Isso que é mais difícil, né, da gente entender. Difícil de entender. Mais difícil de entender, mas é real. Difícil de entender, sabe por quê? Porque quando a gente está aqui, o que é que está mais ligado, né? Dos nossos corpos. A gente não só tem o corpo físico, a gente tem diversos corpos, no mínimo 7 corpos, né? Só que o que está mais ligado são os corpos mais baixos, mais próximos ao corpo físico. Então, eles tendem a ter uma estrutura para que isso se realize. Então, essa estrutura é uma estrutura que visa, que é o ego, né? Uma da parte da estrutura do ser, do indivíduo, somos nós viemos de um psiquismo divino, de uma consciência, de uma inteligência maior, né? Fragmentado dessa inteligência maior, portanto, somos seres inteligentes a partir desse princípio. Então, a gente, quando desenvolve uma estrutura para fazer uma experiência no corpo físico, a gente vai ter algumas funções, e uma das funções é o ego, né? Todo mundo fala, não, o ego, eu não sou egoísta, imagina. Então, assim, uma coisa é ser egoísta, outra coisa é a função do ego. Então, o ego tá para a gente se defender, o ego tá para a nossa sobrevivência. Então, se eu tenho essa estrutura, essa função dentro do meu, né, dentro da minha estrutura como ser humano, eu olho para a pandemia, eu olho para a morte, né, do corpo físico, um desespero total. Sim. Porque eu estou muito mais próxima disso. Eu não estou... Tem o instinto também, né, de sobrevivência, né, que todo animal, e nós somos animais, apesar de seres humanos negarem sempre, Sim. nós somos animais também. A gente tem todos os instintos.
Então, dentro desse instinto, né, que é primitivo, que é uma função do ego, da sobrevivência, ele olha para esses processos e fica extremamente assustado. Assim como ele olha que ele cai dentro de uma família, que ele veio se regenerar dentro daquela família, muitas vezes encarnado com um espírito conflitante, e fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Exatamente. Que situação, o que eu fiz a Deus que eu estou passando uma situação dessa? Que está vindo nesse pai com essa mãe desse jeito? O que eu fiz? Ou alguma coisa, né? E vem com aqueles, esses dogmas ainda muito primitivo, né? De muito arcaico, de que eu tenho que pagar por algo, eu estou pagando por algo. Não, eu estou me desenvolvendo a partir de... Né? Porque eu só posso ter consciência de algo a partir do momento que eu vivencio. Né? E também tem a questão da evolução, ela sempre está dentro de uma como é que fala, de obstáculo, né? Porque ninguém evolui, né? Eu falo deitado olhando para o mar, tomando água de coco, ali somente assim, né? Todo mundo precisa passar por alguma, né, alguma questão, alguma coisa para realmente poder evoluir. Se você não tem uma dificuldade, né, alguma coisa a mais, sempre você vai ficar no mesmo estágio, né? Por mais que você, né, sempre tem que, como é que se fala, se desafiar, né? Sim. Talvez seja isso, uma espécie, porque é muito diferente, né? Você encarar a vida como um desafio, isso que você está falando, do que encarar como uma vingança divina. Olha só, pontos de vista completamente diferentes, né? Mas isso tem a ver, Léo, com o que você está falando, que eu sempre passo para os meus pacientes, as pessoas que, não os pacientes, né? As pessoas que vêm buscar esse trabalho. Mas é assim, isso vai sempre depender do nível de consciência. Eu gosto de dar assim como parâmetro, como se fosse uma pirâmide, né? Tivesse 7 níveis de consciência. Inclusive, a gente pendula para saber que nível de consciência cada um das pessoas que vêm aqui está, né? E isso tem muito a ver com o nível de consciência. Cada vez mais eu amplio a minha consciência, eu vou tendo essa noção de que eu não sou isso aqui, eu só estou. E aí, essa questão das dificuldades, eu começo a encarar de forma diferente. De uma pessoa que está no nível 2, para aquela que está no nível 5, e para aquelas raríssimas que estão no nível 7, que seria um nível de mais iluminação, que é o que a gente está, né? De espíritos ignorantes, de uma base, aqueles, né, que usa mais a sua da fisiologia, né, como você mesmo falou, dos impulsos muito primitivos, né, de autoproteção, para ir para uma escala, aos poucos, através dos processos das diversas existências, e culminando até que um dia eu vá para um processo de auto-iluminação que eu olhe e me sinta por amor, né? Que nada mais é do processo de iluminação da gente se sentir por amor, desenvolvendo esse sentimento em nós. Hoje a gente faz ainda muita besteira pelo nível de consciência nossa, a gente dá porrada no outro, a gente agride, a gente sempre acha que é Deus que está com a razão e que o outro é que tem problema. A gente não tem problema. Nunca vi outro é sempre mais fácil, né, de localizar, né? Do outro a gente sabe certinho. O nosso, né? Eu sei que o demora. outro que tem problema. Eu não tenho problema. Eu só sinto, né? Coitado. Não é bem assim. Então tem muito a ver com isso, né? Então a proposta nossa é mudar a forma da pessoa enxergar a vida. Porque quando ela muda a forma dela enxergar a vida, ela muda a forma pensamento. Quando eu mudo a forma do pensamento, eu tenho condições de fazer diferente. Eu tomo novas decisões. Livre-arbítrio, né? Por exemplo, eu tenho tendências
sexual desequilibrada. Eu acho, se eu acredito que é só aqui agora, beleza. Então, ó, Fica no rock and roll. tem aí, rock and roll, tá tudo certo, é isso mesmo, entendeu? Se eu tenho viciação, eu vou dizer, pô, eu vou morrer mesmo. Morrer de doença normal ou de vício, tá tudo bem, né? Agora, quando eu mudo a minha consciência de que, opa, tem um processo aí, e aí o próprio sujeito, deita, né? Que aí é a utilização das nossas ferramentas de investigação do inconsciente. O sujeito deita ali para fazer, através de uma meditação, uma investigação do inconsciente dele, que algumas pessoas falam que é regressão, mais conhecida como regressão, a gente já está usando outro nome, que é investigação do inconsciente, porque às vezes nem sempre vai para outras vidas, né? Às vezes vai para a vida dessa, às vezes para outros processos também acontecem. Então, a gente vai investigando o consciente dela e ela vai vendo, Léo, que ela carrega aquele padrão, sabe? Aquela pessoa que tem uma tendência desequilibrada na sexualidade, tem uma tendência desequilibrada com vício, tem tendência desequilibrada com agressividade, enfim, as diversas dores humanas, ela vai percebendo, quando ela faz esses processos, que ela está repetindo padrão. E aí que ela não está evoluindo. Que não resolveu, né? Não resolveu ainda o padrão antigo. Não. E quando ela não tem essa consciência, ela repete, então ela desperdiça quase que uma encarnação inteira. Então, acredito que a espiritualidade tem trazido essas diversas ferramentas, porque a gente já tem essa condição, essa consciência de elaborar esse conteúdo, entende? Sim. Então, quando eu consigo ter essa consciência, mais fácil, né? É que nem eu perguntasse assim, Léo, tem alguma coisa que você, na vida atual, se eu considerasse só a vida atual, eu falei assim, Léo, tem alguma coisa que você tenha feito aí, que você se arrependeu, você falou, poxa, mas se eu tivesse com a maturidade de hoje, sim, eu lógico, faria diferente, né? Eu até falo assim, em outras situações que durante a nossa vida a gente passa por várias mortes em vida, né? Assim, a gente tem vários renascimentos. Então, no fundo, assim, eu acredito, né, também no espírito imortal e assim. Só que a nossa própria vida, como você me falou, quase um ensaio disso, assim, né? A gente como a gente tem várias mortes durante a vida, provavelmente a vida sendo, né, numa escala maior, várias vidas, né? Tem a morte física mesmo que leva para uma outra, mas também tem isso que você não resolveu, também vai para outra vida, né? E tudo é um processo que, se você realmente aprender, né? Porque 100 anos para a imortalidade, o que são 100 anos, né? Mais ou menos, de uma vida humana? Nem uma raspa de uma unha, né? Não é nada. Então, a gente às vezes fica, né? Ai, hoje eu estava assim... fazendo a conta, né? Tipo assim, de Cristo para cá, mais ou menos, se eu tiver algumas existências considerando 80, 90 anos, só tive 20. É muito pouco. É muito pouco. Para a gente aprender a sentir, né? Porque sentimento é algo muito recente. O despertar do sentir das emoções, algo que a gente não sabe ainda lidar muito. É muito recente para a experiência humana. Então, ainda mais a gente chegar a uma escala de um amor incondicional, porque a gente não consegue amor. A gente tem pequenas pílulas quando a gente tem filho e tal, mas ainda muito pouquinho, né? Ainda mais quando o amor, e principalmente a gente, né? Latino também tem muito isso, né? A coisa da posse, né? Essa pessoa é minha, né? Essa é minha mulher, esse é meu homem, né? É meu nada, né? É meu nada. Não é nada. A gente quebra muito isso, sabe? Na terapia, assim, a gente fala, não sei o quê, o seu pai, a sua mãe, eu falei, qual? Exato. Isso é bom. Qual pai, Essa qual boa. mãe, né? Qual? Dessa vida? Ah, tá. Dessa vida? Entendi. A pessoa fica meio assim, sabe? Dá aquele... Como assim?
a gente começa a questionar, falei, como assim, né? Como assim esse seu Abrir o pai, olho essa mesmo, sua né? mãe, esse seu filho que você... Olha só como a gente é egóico, né? É Aham. meu pai, é Sem minha mãe, perceber, é né? meu filho, é meu tudo. Então a É gente... meu tudo. Jesus já falava, né? Quem são os meus pais? Quem é a minha mãe? Quem é a minha família? A humanidade é minha família. Léo, para a gente chegar aí, nesse nível Nossa. de consciência, de amor, de compaixão, como esse ser iluminado veio aqui ensinar para gente, a gente ainda vai Olha, tem muito arroz com feijão ainda. ter Tem muito arroz e feijão para comer ainda. E falando em tanto que falta, queria que você falasse um pouquinho, né, das diferenças assim das ferramentas assim que vocês trabalham assim, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas podem ter muita curiosidade, assim, que ferramentas são essas, né? Tanto da questão da investigação, né, que seria que todo mundo conhece como regressão, como as outras formas, o que é a captação psíquica, né? O que é a apometria, assim, o que vocês trabalham assim, que é legal, pelo menos um pouquinho para a gente saber, né? E de repente numa próxima a gente fala mais também. Assim, ó, a regressão é um processo onde a própria pessoa que está na própria busca de entendimento, até mesmo ter essa consciência, será que eu sou mesmo um espírito imortal? Né? Então ele vem, geralmente ele vem ou com uma busca desse tipo, mas a maior parte vem porque vem com a dor, tá? Que não consegue resolver e alguém falou que é legal. Então, o que a gente recebe? A gente tem essas conversas, que é a psicoterapia, né, que é a base do trabalho, que é a mudança da forma de pensar a vida, né, as relações, sobre o ponto de vista desse espírito imortal. Só que quando a gente vai fazendo, convida a pessoa que está em busca para poder fazer um processo de regressão, o que acontece? A gente é muito simples, né? A gente deita a pessoa, coloca uma musiquinha relaxada, a gente só vai fazendo com que a frequência dela aumente, expanda, para que ela por si mesma entre em contato com o conteúdo que é dela, que só está travado porque a mente nossa física não dá para operar com todo esse conteúdo de várias existências. Então, é óbvio que tem um fator que limita esse conteúdo. Quando você se predispõe a fazer, quem auxilia nesse trabalho, além da gente como psicoterapeuta, são os mentores da pessoa, os anjos da guarda, né? Como cada um fala, que conhece e planejou junto o processo encarnatório dela. Então, ele que vai facilitar o conteúdo junto, né, com a pessoa, o conteúdo que ela vai ter acesso. E aí a gente vai, e o que mais, o que aconteceu, e vai dizendo, tem isso, tem aquilo, é isso, estou me vendo numa situação assim, dessa forma, e a gente vai buscando, e o que mais, o que aconteceu, vai me contando. E aí a gente vai tentando fazer com que a pessoa vá lembrando, e ela pode sair de um ponto específico, tá? E a gente vai levando ela, conduzindo ela pelo método que é da BPR, né, que foi da minha formação, onde a gente vai levando ela não só até o momento, vou dizer que o momento do trauma, ou o momento da questão que está sendo trabalhada naquela. A gente vai levando ela depois do desencarne, como é que ela foi ficando no plano espiritual, como é que ela foi se reorganizando, entendeu? Porque aonde a gente quer que ela entenda é esse processo dela. Até a consciência... Onde ela chegou ali, né? Onde chegou, porque se eu paro, muitas vezes eu paro, aonde foi o trauma, identifiquei o trauma, posso fazer uma catarse com aquele trauma. Mas o processo pode ser que eu não faça de forma correta, ela fica ainda sintonizada ali, naquela mesma energia, não funcione muito bem.
Quando eu levo a consciência dela para o processo todo, né, da vivência de onde ela está até o plano espiritual, quando ela está mais expandida quanto consciência, eu linko ela a esse momento, e não um momento de trauma, não um momento de dor que ela vivenciou na existência passada. Então, qual que é o benefício disso? Consciencial, obviamente, né? Eu tenho consciência daquilo que eu fui. Então, eu sou agressivo. Aí eu vejo que naquela existência eu também era agressivo. E eu vejo as consequências da minha agressividade. Eu vejo a consequência dos meus vícios. Vejo várias consequências. Então, eu tomo uma tomada de decisão. Pô, eu estou fazendo isso ainda. Posso fazer diferente? Posso. Vou me melhorar? Quero melhorar? Né? Ok. Então, eu diluo essa carga vibracional, essa bolha de informação dessa vida, dessa personalidade que é minha, que eu vivi de alguma existência. Então, isso faz com que a pessoa fique mais leve, aquelas tendências, aquelas características que ela vem trazendo, né, como demanda para ser trabalhada, isso vai diluindo ao longo do processo. Isso é uma forma de fazer. Tem pessoas que não gostam e não querem. Então, eu tenho receio, eu tenho isso, aquilo, outro. Não querem, mas... Ou medo, né? Às vezes tem até medo. Aí tem as questões, e se eu ficar lá? Ninguém fica lá, tá, gente? Não tem isso. A gente só está aumentando o padrão de consciência para rememorar um fato. Mas tem pessoas que ou não querem ou não conseguem, porque também tem pessoas, Léo, que é muito racional, entende? Então, fica muito aqui no presente, cética, no agora, né? ou cética, não deixa a consciência se expandir e tal. Então, o que a gente faz? A gente faz a captação psíquica. E o que é isso? É outra ferramenta que a espiritualidade traz nesse momento que a gente está de atual, né? Aonde tem pessoas, Léo, que têm uma sensibilidade muito aflorada. E quando se dedica aos estudos da psique, essa mediunidade ela é ampliada. Então, essa sensibilidade, elas conseguem fazer a captação da vida daquela pessoa. Olha que interessante, né? A outra pessoa consegue captar todas as informações da vida daquela pessoa que está em tratamento. Então, ela vai narrando, sabe? Como se fosse uma tradutora, né? Exatamente. Ela vai narrando, cada uma com o seu grau de sensibilidade, né? Ela vai narrando todo o contexto, toda a situação que a pessoa passou. E muitas vezes traz a informação do mentor da pessoa. Muitas informações são trazidas também pelo mentor, que auxilia. Porque a intenção, Léo, da equipe, né, que fica no extrafísico é que a gente evolua, é que a gente tome consciência. Então, às vezes, a gente não está falando aqui na adivinhação, não é isso, tá? A gente está falando assim de elaborar um conteúdo que é seu. Sim. Tá? E que tá aquela frequência, porque assim, a captação psíquica ela é bem interessante, porque como é que as sensitivas veem? Elas veem as personalidades, ela tem, como se ela existisse paralelamente. Sim. Entende? A vida fica transcorrendo paralelamente. As personalidades da vida conversam com a sensitiva. Então, você imagina, cada situação que você venha a passar, tá? Que é vamos dizer que é uma situação de dor. Você não sabe lidar com aquela situação de dor. Você vai lá no seu inconsciente e traz para o seu campo
uma energia de um guerreiro. E aí, que ele é muito mais forte fisicamente, sentimentalmente não é, ele é menos desenvolvido sentimentalmente, então ele vem para frente. Então, momentaneamente, a gente passa durante a existência a operar sobre personalidades que a gente já viveu, tanto personalidade de poder, tá? Quanto personalidades dominantes, onde o conteúdo não foi elaborado, por exemplo, uma personalidade que gosta do poder, no sentido do poder, dinheiro, né, terra, poder, então, sentido... assim, elas não querem abrir mão disso. Então, elas meio que coabitam com a gente. Então, em determinadas situações, se eu tenho uma tendência, ela vem para frente. A gente vê muito isso, né? Nos dias de hoje, a gente vê muito quem já tem tendência para alguma violência ou para o poder pelo poder, se sente assim, licenciado para fazer o que quer, né? É muito interessante. Eu adoro o tema das múltiplas personalidades. Deixa eu ver se assim, a captação psíquica seria, ver se eu estou certo disso, como se fosse esse grande livro que você falou, né, das vidas, né, que você está escrevendo cada vida como se fosse um capítulo, e a sensitiva, ela como se ela pegasse esse teu livro e lesse alguns capítulos atrás, né, o que se permite, o que não sei qual que seria o nome, né? Ela dá uma decodificada, ela dá uma lida mesmo naquilo dali para encontro com aquela personalidade que se manifestou ali para te ajudar, né? Mesmo não, talvez a questão é a ajuda, né? A questão é ela se manifesta ali para entender um pouco de onde vem a sua dor. Ela entende a personalidade. Quando a gente faz essa captação, ela vê, ela situa a gente, narra uma história, tá? Porque muitas vezes essa personalidade ela não tem a consciência de que ela está atrapalhando a vida da personalidade encarnada, da Lucy, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, uma relação amorosa, eu fiquei chateada, tá? Não foi tão legal. E aí, sei lá, me traíram, e aí isso me causou uma dor, um enorme sofrimento enorme. E aí por exemplo, eu digo assim, caraca, eu não quero mais relacionamento. Eu decretei, ok? Então, eu busco no meu inconsciente algo que, por exemplo, uma pessoa que não se relacionou, que foi uma bibliotecária, trabalhou em algo que ficou sem contato com a sociedade. Entendeu? Então, eu trago ela para o meu campo, como forma de proteção. Só que eu não vim para ficar dentro da biblioteca, dentro de casa. Eu vim para me relacionar com o outro, porque é com o outro que eu aprendo. Sim. Então, ela está atrapalhando a minha existência. Então, eu tenho que integrar ela a mim. Então, quando a gente faz esse processo de captação, a sensitiva vê, a gente dá consciência para essa personalidade e integra, e os mentores integram no campo da pessoa de forma positiva, onde você só vai pegar o benefício daquilo. Entende? Sim. Então, a ideia, quando a gente fala de processos evolutivos, é que a gente pega esses conteúdos danosos nossos, esses conteúdos mal elaborados e ressignifique todos eles, para que a gente se torne uma pessoa mais íntegra sempre. Pegue o supra-sumo, né? Tipo, aquilo que tem de melhor em cada um, digamos assim, né? E aí faça uma vitamina final. Deu para pegar um pouquinho? Você acha que deu para os seus telespectadores pegar um pouquinho dessa parte? A gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas é uma ferramenta incrível, a gente utiliza, hoje em dia é o que a gente mais utiliza, tá, Léo? A captação psíquica. A captação psíquica. As pessoas têm gostado muito, é muito claro, porque nos processos de regressão,
Porque assim, como a pessoa não está treinada àquilo, ou se ela, às vezes ela não consegue traduzir a imagem, o sentimento, enfim, às vezes é ótima, né? Mas nem todo mundo é igual. A gente é um indivíduo único, né? Ninguém é igual a ninguém, cada um vê, sente, percebe de uma forma completamente diferente da A outra. própria sensibilidade, né, da pessoa que chega Exatamente. lá, às vezes também até já tem uma questão mediúnica, né? Quem sabe Sim, e nem sabia, né? sim. Isso daí, por exemplo, o que é bem importante, que acredito que muita gente, como eu mesmo, não tinha noção nem que existia, né? Essa Uhum, ferramenta. E sim. de repente você vê essa possibilidade na frente e passa, caramba, eu quero fazer isso. Eu quero Não entender, é? eu tive medo de fazer regressão, né? Por É, exemplo, né? A pessoa fala sim, assim, e aí tem uma possibilidade né, de sim. repente se entender, né? Ver essa questão que aí entra naquilo que você falou dos benefícios, né? Assim, né? De como Sim, é que de que a pessoa pode ser ajudada, né? Se permitir ser ajudado, que tem isso sim, também, a né? Você só gente, se a cura quando gente, você permite, né? Que o outro te cure, né? exatamente. E quando a pessoa quer, ela está buscando mesmo, nossa, recebe muito auxílio dos companheiros, da gente aqui da Terra, dos companheiros, então a gente utiliza, além dessas ferramentas, porque cada caso é um caso, a gente Sim. utiliza as ferramentas de vibracionais, que são Reiki, apometria quântica, né? Não sei se a gente vai dar tempo de falar de apometria. Assim, a gente tem quanto Até tempo? temos mais uns 12 minutinhos, assim. Tá, eu vou fazer só um review. Não Mas sei se também. você tem mais alguma coisa para a gente fechar o que você quer que Não. a gente Eu acho fale. que assim, também no final, eu queria deixar um espaço para você, enfim, dar suas considerações finais também e poder dizer como é que as pessoas te acham, né? Sim. Ou, enfim, esse tipo de trabalho é bem importante também, né? Para saber, poxa, eu quero, justamente porque dá aquele gosto, eu falo, eu quero saber mais, onde é que eu busco? Onde é que eu busco sobre isso, né? Sim, Então, assim, eu acho sim. que dá para passar rapidinho ainda, né, por essas outras Outras ferramentas, ferramentas que e aí a gente. eu acho muito importante. E depois, quando você achar, eu até falo aqui, ó, mais 5 minutinhos e a gente. Ah, perfeito. Então, a apometria é uma ferramenta também muito bacana, ela já tem bastante tempo, ela foi codificada por um psiquiatra e depois desenvolvida por o doutor, me fugiu agora, não lembro agora, a gente vai, que a gente tem pouco tempo, que foi desenvolvida, então ele fazia isso que eu falei da apometria, né? Foi quando ele Uhum, descobriu, só que ele usava, ao invés de uma, hoje a gente usa em consultório, uma sensitiva, né? E a captação de uhum, uma vida. Às vezes os amigos espirituais trazem uma ou duas vidas, mas depende do nível de consciência da pessoa, geralmente é uma vida, para ela poder entender, para ela poder organizar aquela informação, porque não adianta você dar muita informação para um indivíduo, de ele uma vai vez só, né? colapsar, né? Então, a apometria geralmente se usa mais de um grupo de sensitivos, um grupo de médios, onde vai fazendo a captação de várias vidas ao mesmo tempo, tá? E não só das personalidades, né, que são de vidas passadas, são aqueles capítulozinhos que a gente vai Uhum, escrevendo, não só disso, como de subpersonalidades, que são as personalidades que a gente, de uma frequência que a gente não consegue resolver, a gente faz nessa própria vida, e também trata também espíritos externos, tá? uhum. Que para algumas religiões, algumas doutrinas, chama-se de obsessor, Sim. enfim, são espíritos conflitantes que estão em um plano diferente do nosso. Então, geralmente, esse tipo de trabalho se faz mais em grupos específicos, em centros específicos de desenvolvimento. Quando a gente leva para o consultório, a gente não pode trabalhar com vários elementos como esse. A gente vai trabalhar com a psique só do indivíduo, Uhum. certo?
Então, a gente vai trabalhar, e aí não só faz a captação, como a gente vai trabalhar os corpos. Com o processo de pulso, a gente não quebra, a gente desloca os corpos, os 7 corpos, que são os mais conhecidos, e a gente faz um tratamento, como se fosse uma cirurgia, Sim. nesses corpos espirituais, além do físico, né? A gente vai fazendo, a sensitiva vai dizendo como é que está o estado vibracional de cada corpo, e a gente vai fazendo a correção através de cromaterapias, né? E diversas outras procedimentos que vão fazer essa correção para quê? Para que o corpo físico receba, integre esses corpos melhor elaborados, né? Se você está com um mental, que hoje em dia a ansiedade é extrema, né? Então a gente está com mental com muita informação, então cristaliza no mental superior. A pessoa não consegue pensar, muita coisa passando. Então, a sensitiva tem como verificar, ver o que está cristalizado, a gente faz o trabalho, libera aquele espaço, a pessoa fica mais calma. Então, tem muitas ferramentas, Léo. Eu daria um programa inteiro para falar dos corpos. Mas só dá o gostinho mesmo, né? Oportunidade, tem que ter. É muito assunto sempre, assim. Sim. E esse universo é tão rico mesmo, né, de informação e tudo que, assim, eu acho realmente um absurdo pessoas escolherem ficar na ignorância, escolherem que dizem que é bom para ela e aceita isso. Então, por isso que a gente fala espiritualidade com liberdade, que tem que ter liberdade para você poder conhecer. Eu acho que você tem que experimentar, até para você dizer assim, cara, isso aí não é para mim. Sim, eu entendi, porque você só vai dizer com plenitude, né? Não é para mim, se você fizer, né? Se você passar pela experiência, assim. Até aproveitar já falar, agora está no momento das considerações para então, você e falar como te acha. Para quem ficou em dúvida, quiser tirar alguma dúvida comigo, o meu WhatsApp é 21, Rio de Janeiro, 99107-8304. Dificilmente eu atendo o telefone, porque geralmente eu estou no consultório, mas para o WhatsApp eu respondo, tiro todas as dúvidas necessárias. A gente tem o site www.lucidez, ao invés do I, é Y, né, por causa do meu nome, lucidez porque todo .com.br. Então, lucidez justamente, que é para trazer lucidez, que é o que você também está trazendo, né? Ampliando a informação, lucidez.com.br. Temos o Instagram, Lucidez Terapia da Alma, e temos também o Facebook, Lucidez Terapia da Alma, que você vai encontrar a gente lá. Acho que esses são os nossos canais. Por isso, também tem no canal do YouTube. A gente está fazendo toda segunda-feira lives lá no Instagram, e vamos fazer também no YouTube, que também a gente vai estar falando de várias questões, aí vai adentrando não só nas ferramentas, nas questões de conflito que todos nós passamos. A gente convida o pessoal, quem quiser nos acompanhar será bem-vindo. E agradecer a você por essa oportunidade. Eu que agradeço. Foi incrível. E queria até te pedir o seguinte, que recadinho assim que você daria para as pessoas assim que estão ou muito angustiadas ou muito oprimidas por alguma questão nesse momento, né? Assim, que é transformador, né? E toda transformação, como a gente me fala, tem dor aí dentro, assim, o que você falaria assim para essas pessoas, assim, aí relacionada a pessoa que você a curadora que você, né, se tornou também e sempre em aprimoramento, assim, diria assim como não é nem um conselho, né, mas como um recado, né, de ser humano para ser humano, assim, desse momento. Assim. Sim. Você falou da palavra que é da curadora. A gente não cura ninguém, Léo. Isso é bom também, já. A gente é só um facilitador do processo do outro. Então,
Quando a gente fala que num momento como esse, é um momento que a gente tem a oportunidade de a gente olhar para a gente mesmo e ver por que a vida da gente vale. Por que eu Sim. tenho medo da morte se muitas vezes eu estou em vida morta? Aham. Entende? Então, na verdade, é Exatamente. uma bênção, é para a gente entender que, ok, quanto que eu estou dando de espaço na minha vida para trabalhar e não estou com minha família, não estou com os meus Exato. filhos, eu não estou aprendendo a amar, estou aprendendo a ser egoísta, eu estou aprendendo a ter posse, ter coisas. Então, Acumular, né? é um momento da gente refletir. E a espiritualidade sempre fala, seja amoroso com você mesmo, seja Uhum. afetuoso com você mesmo. Não caia nessa coisa da dinâmica da mídia, da exacerbação do sofrimento e da dor. Sim. Entende? Vê além, enxergue além. E para isso você precisa ter fé. Cada Sim. um no seu local de fé, cada um na sua estrutura emocional de fé. Mas é preciso ter confiança, Uhum. né? E ter como referência não que eu acho que é o grande psicólogo nosso, o grande terapeuta nosso, que é Jesus, mas não ter a referência do Jesus, aquele Jesus crucificado, mas a Uhum. referência de um conteúdo que foi deixado para a gente de 3 anos de vida, de existência, que perdura até hoje. E a gente não Uhum. aprendeu quase nada daquilo. Uhum. Então, é quando a gente tem que voltar para esse local que somos nós e perceber, ok, o que de mim se espera para que o todo evolua. E não Sim. adianta a gente ficar de braços cruzados e dizer que o que está acontecendo não é responsabilidade nossa também, Uhum. que são Com escolhas certeza. da humanidade. Exatamente. Se eu acho que se eu tenho a compreensão de que eu sou um espírito mortal, então meus hábitos passados se tornaram o que hoje é. Sim. Foram Exatamente. decisões coletivas, né? Sempre Então, escolhas. sempre escolhas. Então, que a gente olhe para a gente, reconheça o que é qualidade, o que é que ainda é muito em primário, o que é muito de ignorância, e faça compromisso de você mudar com você mesmo. Aham. E aí você está colaborando para que o amanhã seja diferente do que a gente está vivendo hoje. Que amanhã não seja, que seja amor e não dor. Mas sempre Uhum. acontece com o individual, acontece somente com a gente. É a minha luz quando eu tenho uma consciência de que eu sou responsável por tudo aquilo que eu produzo, e a sua luz, quando também se responsabiliza por aquilo que produz, é a sua luz que brilha, a minha que brilha, e aí vai brilhando várias luzinhas, é que a gente torna algo melhor no futuro. Com Enquanto a gente não certeza. tiver essa consciência, a gente vai viver na escuridão e na ignorância. E falou tudo. Não é? Beijo e obrigado. A gente certamente terá Gratidão. que marcar outra vez Tá bom, para então, dar vai uma ser um continuada. prazer. A gente vai fazer um giro aí ainda, passar por outras tantas, né, pessoas e com Sim, sim. toda essa diversidade mas estamos sempre aí em contato. Eu agradeço novamente. Obrigada. E quem tiver dúvida, é só entre em contato comigo no meu celular, no meu WhatsApp, 21 991078304. Isso Gratidão. aí.